Jesus, fala comigo agora. Não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler então Ezequiel 37, vamos lá. Os que acharam digam amém. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Diga glória a Deus. Levante sua mão e diga assim: o Espírito Santo, diga mais forte, o Espírito Santo transforma a morte em vida. Diga mais uma vez: o Espírito Santo transforma a morte em vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor, glorificando. Glória a Deus. Irmãos, ao nós acompanharmos esta visão do profeta Ezequiel, aonde o Senhor, o profeta, ordenou que profetizasse sobre aquele vale de ossos secos. Seguindo a sequência da história, a sequência da visão, primeiro Ezequiel foi cheio da presença do Senhor. Tudo começa, irmãos, pela presença de Deus em nossa vida. Tudo acontece através do poder do Espírito Santo. Nós podemos produzir algo, o ser humano pode produzir algo, mas aquilo que o ser humano produz é limitado, aquilo que o ser humano produz é passageiro, aquilo que o ser humano produz é deficitário. Mas como diz Eclesiastes capítulo 3, verso 14, as obras do Senhor são eternas, as obras do Senhor são profundas e verdadeiras, amém, irmãos? Por isso encoraja você a ser cheio do Espírito Santo, para que você caminhe no sobrenatural de Deus na sua vida. Ezequiel, então, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. E nós vimos aqui domingo que, irmãos, tem muitas coisas que no mundo natural não tem ouvido, mas no mundo espiritual tem ouvido. Você já começou a profetizar mais na sua vida aí? Amém? Nós temos acompanhado, conversado com alguns irmãos, e eles têm relatado que já estão começando a praticar. E nós ouvimos ontem que quando nós começamos a praticar, nós começamos a profetizar, assim como Ezequiel profetizou, um som, um estrondo surgiu naquele lugar. E nós vimos ontem que o som precede a vitória, o som precede a conquista, irmãos. Antes de Deus fazer algo grande, Ele sempre envia um som, e o crente tem que produzir som. O crente tem que orar, glorificar a Deus, exaltar o seu nome, louvar, orar em línguas, porque quando estamos produzindo som, estamos produzindo o nosso milagre. E após aquele som, o que começou a acontecer? Após Ezequiel profetizar, após o som, a Bíblia diz que os ossos que estavam parados entraram em movimento. Aqueles ossos que estavam ali anos, talvez séculos parados, mortos, começaram a se movimentar. E a Bíblia diz que aqueles ossos começaram a se conectar. Aqueles ossos começaram a ligar osso com osso.
Irmãos, quando a Bíblia diz osso com osso, não é só a perna de um com a mão do outro, não. Era a perna com o mesmo osso, no mesmo esqueleto daquele que era o braço. Está dando para entender? Não estava assim um negócio Frankenstein, não. Porque o nosso Deus é um Deus organizado. O nosso Deus é um Deus ordeiro. E a Bíblia então diz que aqueles ossos começaram a se ligar, e eles foram ligando, né? E nós até brincamos aqui domingo, talvez, né? Aquele Ezequiel ali andando, profetizando, e um osso passava daqui, o outro passava de lá, o outro por aqui, e eles foram se ajuntando. E o que eles formaram, irmãos, ao final daquele processo? Ali formaram o esqueleto. Olha como Deus, irmãos, é interessante. Olha como é interessante o processo de Deus agir. Aqueles esqueletos foram formados primeiro. Porque, irmãos, qual é a função do esqueleto? A função do esqueleto do corpo humano é sustentar. A função do esqueleto humano, ele é ser o que? A estrutura. Sem o esqueleto, se tirar os seus ossos agora e tirar o seu esqueleto, o que acontece? Você vira uma meleca de carne, de músculo, né? Arranca os ossos de uma pessoa, ela vira uma meleca. Olha como Deus é sábio. Se ele começasse pelos tendões e pela carne, pelos órgãos, pela pele, daria certo, irmãos? Não, ele começou pelos ossos. O que significa isso? Que Deus, irmãos, sempre começa pela estrutura. Eu vou repetir, Deus sempre começa pela estrutura. O corpo humano é o que mantém, o esqueleto é o que mantém o corpo humano de pé. É o esqueleto que encaixa os órgãos, você sabia disso? É ele que prende cada órgão no seu lugar, para a gente não virar aquela meleca caindo no chão. O esqueleto, ele protege os órgãos vitais do corpo humano. O crânio, ele protege o cérebro encefálico, as costelas aqui, elas protegem o pulmão, elas protegem o coração. Irmãos, muitas vezes nós perguntamos, por que Deus demora na sua obra? Você já se perguntou por que Deus demora tanto? Deus, sabemos que o Senhor tem poder, sabemos que o Senhor pode realizar, por que o Senhor demora tanto? Irmãos, preste atenção nisso, que Deus quer falar conosco algo tremendo nessa noite. Deus não demora, irmãos, é que Deus faz completo. Eu vou repetir, Deus não está demorando, é que Ele faz completo. E para fazer completo, leva mais tempo. Para fazer rápido, para fazer incompleto, para fazer de qualquer forma, é facinho. Mas para fazer algo completo, é preciso criar uma estrutura. Irmãos, conforme maior é a estrutura, maior é a grandeza de Deus sobre a nossa vida. Quanto maior é a estrutura, maiores são os projetos e os sonhos de Deus sobre nós. Quem quer viver grandes projetos do Senhor sobre a sua vida? Você prestou atenção que você pediu para Deus? Vou repetir lá, vamos dar uma segunda chance. Quem quer viver grandes projetos na presença de Deus? Maior vai ter que ser a estrutura. Irmãos, Deus me deu o privilégio, eu estou na igreja, conheci a igreja, ainda nem nós tínhamos o templo ainda, e eu acompanhei toda a construção desse templo. Eu sei cada detalhe, cada canto da construção da igreja. Irmãos, e quando fomos construir esse templo, tivemos que gastar muito tempo na estrutura. E quanto maior é a estrutura de algo, irmãos, quanto maior é aquela formação que Deus está dedicando, mais Ele vai poder derramar sobre a sua vida. Então veja bem, presta atenção, Deus não está demorando, é que Ele está te preparando. Ele está mexendo na sua estrutura. E dói mexer na estrutura. Há um tempo atrás no Brasil houve uma música que virou um sucesso, a música do Zaqueu. E tinha uma parte da música lá que dizia o quê? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas. Deus não está demorando, é que Ele quer fazer algo completo na sua vida. Ele precisa mexer nas nossas estruturas. E quanto maior for a estrutura, maior será aquilo que Deus pode produzir na sua vida. Irmãos, um prédio,
Você não pode construir uma casa de 200 metros quadrados em cima de um alicerce de 50 metros quadrados. Quando você vai fazer uma grande reforma na sua casa, o que você precisa fazer? Mexer na estrutura. Por isso que Deus protege e guarda você. Às vezes, irmãos, não estamos preparados para aquilo que gostaríamos. E quando às vezes Deus fala não, o não de Deus também é um sinal de amor. Porque às vezes não estamos preparados para aquilo que ainda nós queremos. Então Deus que ama a sua vida, Ele pensa o seguinte, Ele começa a projetar, Ele fala assim, meu filho está querendo isso, mas ele ainda não está preparado. Então eu preciso criar uma estrutura. Eu preciso mexer na estrutura dele. Vem aqui, Laurinha, me ajudar, por favor. Dá mais um copo para mim aqui. Veja bem. Vamos imaginar, só dá um copo isso. Vamos imaginar que a água que está dentro deste copo, ela simboliza os projetos de Deus na nossa vida, amém? Vamos imaginar que ela simboliza. Faz assim com as mãos, Laurinha. Assim, ó. Isso, vai um pouquinho para lá. Só pegar. Vamos imaginar, irmãos, que esta água simboliza os projetos de Deus. E eu vou colocar esse projeto de Deus na vida do Laurinho. E as mãos dele simbolizam sua vida, a minha vida. Olha o que vai acontecer. Depois você arruma isso aqui, viu? Você dá um jeito nisso aí, viu? O que aconteceu? Ué, tem um pouquinho. Segura aí, não deixa escapar não. A dinâmica é para não cair não. Segura aí. Mas ele conseguiu segurar, irmãos? Não. Quanto tempo levou para ele juntar as mãos? Segundos? Agora se eu falo assim, Laurinho, trabalha mais, vai atrás de um copo, compra, produz um copo. E agora, irmãos, se Deus não fizesse isso somente com as mãos, mas trabalhar e moldar a você, e aí você se torna como este copo. Aquilo que Deus derrama, agora não mais vai se perder. Quanto tempo, qual demora mais? Juntar as mãos ou fabricar um copo desse? Demora mais fabricar este copo. Fala, levante as mãos de direção ao seu irmão. Obrigado, leva lá água. Levante as mãos de direção ao seu irmão. Fala para ele assim, está demorando? Fala para ele. Pergunta para ele, está demorando? Diga para ele, o que está vindo é maior do que você imagina. Será que você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Irmãos, aprendemos com o Senhor. Quanto mais tempo demora, é porque maior é aquilo que Ele está fazendo. Quanto mais tempo demora, é porque maior é o projeto que Ele está preparando para a sua vida. E nessa noite o Espírito Santo nos trouxe aqui para dizer, meu filho, eu quero mexer na sua estrutura. Eu quero preparar você. Já trouxe outra água. Isso é uma benção. Irmãos, nós podemos ver isso na palavra de Deus. Nós podemos ver isso em dois personagens bíblicos, Pedro e Paulo. Pedro, irmãos, que foi o apóstolo do Senhor Jesus, discípulo do Senhor Jesus. Ele era um homem rude, um homem bruto, um homem grosso, um homem que não tinha papa nas línguas, falava o que quisesse, aquilo que vinha na cabeça ele falava. E mesmo andando com Jesus, irmãos, ele continuou dessa forma. Mas depois do batismo com o Espírito Santo, Deus mudou a estrutura da vida de Pedro, mudou quem ele era. E daquele homem grosso, homem rude, homem bruto, se tornou um dos principais líderes da igreja. Se tornou um homem amoroso, um homem que pregava a palavra de Deus com autoridade, um homem equilibrado. Mas Deus teve que mudar a estrutura dele. Nós podemos ver Paulo, um homem que teve a sua estrutura mudada, um homem que era um perseguidor, um intolerante, um homem que era muito empolgado demais com as coisas. Você sabia que quando Paulo se converteu, ele se converteu e foi para Jerusalém, e ele quis pregar a palavra de Deus, mas ele pregou tão empolgado que saiu brigando com todo mundo. E os discípulos, Pedro, Tiago, despacharam Paulo de Jerusalém, deram uma passagem só de ida para Tarsis. E falou, Paulo vai, não aparece mais aqui. Era esse o Paulo. Mas quando a gente olha lá no final da vida, ele está um homem transformado, um homem mudado.
O que o Senhor quer dizer para nós nessa noite, meu filho, Ele quer dizer: clama a mim e deixa eu mudar a sua estrutura para te preparar para algo maior e melhor. E quem produz essa mudança, irmãos, é o Espírito Santo de Deus em nós. A nossa estrutura, irmãos, é formada pelos nossos conhecimentos. Diga para o seu irmão: se encha da verdade. Fala para ele aí. Irmãos, quanto mais você conhecer a verdade, que a Bíblia diz lá em João capítulo 8: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que, irmãos, para você ver o Facebook não dá sono, mas quando você vai ler a Bíblia dá sono? Porque o inimigo não quer que você conheça a verdade. Porque se você conhecê-la, ela muda a sua estrutura e muda a sua vida. Conheça a verdade e ela te libertará. Irmãos, há tantas bênçãos, tantos projetos de Deus para a nossa vida, mas que nós não estamos praticando, porque nós não conhecemos. É igual uma ilustração que a gente usa, uma ilustração muito antiga. O rapaz, ele tinha um sonho de fazer uma viagem no cruzeiro, e ele pegou todo o dinheiro dele que tinha e estava lá no cruzeiro. E aí de repente encontraram ele depois de 3 dias, anêmico, quase morrendo de fome, quase indo para o hospital. E falou assim: por que você está quase morrendo? Ele falou: não, o dinheiro que eu tinha dava só para comprar a passagem. Ele falou: mas você não sabia, rapaz, que na passagem está incluso 5 refeições por dia? Mas por que ele quase morreu? Porque lhe faltou o conhecimento. Quando, irmãos, nós começamos a buscar o Espírito Santo, Ele começa a nos encher do conhecimento. Ele traz a revelação da palavra de Deus. Nós começamos a entender a palavra. Ele começa a falar ao nosso coração. Ele começa a lembrar o que a gente ouviu na pregação. E assim nós começamos a ter decisões mais corretas. Nós temos escolhas mais certeiras. Comece a clamar agora, diga assim: Espírito Santo, mexe na minha estrutura. Se você quer algo grande do Senhor, irmãos, você tem que pedir para o Senhor mexer na sua estrutura. A nossa estrutura também é composta de valores. O que são valores? Valores, irmãos, aquela resposta de dicionário. Sabe quando você vai no dicionário? Valores é aquilo que você dá valor, sabe? Que você fica com vontade de esganar o dicionário, né? O que são valores? É aquilo que a gente dá valor, aquilo que a gente dá importância. Quando o Espírito Santo começa a encher você, você começa a dar valor para outras coisas. Você começa a perceber que você dava muito valor para coisas que não merecia valor. E para aquilo que realmente merecia valor, aí você começa a dar valor. Deu para entender? Deu confusão, valor aí? O Espírito Santo traz maturidade. Diga comigo: o Espírito Santo traz maturidade. Porque você começa a perceber como eu estou sendo bobinho, perdendo tempo com essas coisas. Ele começa a mexer nos seus valores. O Espírito Santo, irmãos, começa a mexer no seu temperamento, na sua personalidade. Todos nós, irmãos, em nosso temperamento e nossa personalidade, existem traços negativos que estão travando a nossa vida. Por exemplo, timidez. Timidez é um traço da personalidade. Até um certo ponto não atrapalha, mas quantos de nós não estamos deixando de crescer na vida porque temos uma timidez o quê? Exagerada, uma timidez paralisante. O Espírito Santo, irmãos, quando Ele entra dentro de você e Ele está nos encorajando nessa noite a buscar, Ele está querendo dizer: me busque, me busque, me busque. Deixa eu entrar dentro de você, deixa eu encher a sua vida, porque eu vou mexer na sua estrutura, eu mexo nos seus conhecimentos, eu mexo nos seus valores, eu vou mexer no seu temperamento, eu vou mexer na sua personalidade. Irmãos, eu era a última pessoa que podia um dia sonhar em ser um pastor. Mais tímido do que você imagina, quieto, introvertido no último. Irmãos, eu tenho vergonha quando chega a época de Natal e tem um amigo secreto e tem que ir na frente de todo mundo para falar quem é o amigo secreto. Eu morro de vergonha. Ah, pastor, o senhor está brincando, o senhor está aí pregando o púlpito assim com tanta facilidade. Irmãos, é porque é pela palavra do Senhor, é para fazer o propósito. O Espírito Santo capacita. Mas se eu for fazer qualquer outra coisa, irmãos, não dá. Amigo secreto, morro de vergonha. Irmãos, o Espírito Santo, Ele quer moldar você. Ele quer trabalhar também nos seus desejos. Levante suas 2 mãos e diga assim: Espírito Santo, muda os meus desejos. Irmãos, Tiago capítulo 1 verso 14 diz que os desejos geram as tentações geram o pecado, e o pecado gera a morte.
Todas as nossas tentações são baseadas em nossos desejos. O diabo, ele estuda os nossos desejos, ele fica olhando o que a gente está com vontade e ele prepara a tentação de acordo com aquilo que você deseja. Mas quando você começa a se encher da presença do Senhor, começa a se encher do Espírito Santo, ele começa a mudar os seus desejos. Sabe quando a mulher fica grávida, aqueles desejos esquisitos? Comer tijolo, tem umas que até come tijolo, um negócio doido. E aí você olha, você está doida. E aí quando você entrega a sua vida a Jesus, a sua família começa a dizer: você está doido, você está doido. Que desejo é esse? Você não para de ler a Bíblia, você não para de buscar o Senhor, você não para de estar na presença do Senhor. Irmãos, nós precisamos deixar o Espírito Santo mudar a nossa estrutura, porque é a estrutura como esqueleto que vai sustentar todo o restante. Diga mais uma vez: Deus não está demorando, Ele está me preparando para algo maior e algo melhor. Por último, nossa estrutura é feita também pelos nossos relacionamentos. Todos nós estamos ligados, irmãos, a pessoas. Aqueles ossos foram que ligando-os um com o outro. Nós precisamos, irmãos, aprender a lidar com pessoas. E o Senhor me mostrou muita gente aqui, tem casamentos que estão aqui por um fio, porque existem hábitos e manias que você está tentando acabar com elas, eliminá-las e pará-las, e você não está conseguindo. Famílias estão aqui sendo desfeitas. Tem pessoas que não estão crescendo no ministério porque não conseguem lidar com outros, não conseguem ter paciência, não conseguem lidar com as irritações. Irmãos, quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nossa vida, Ele começa a consertar os nossos relacionamentos. Ele faz com que a gente comece a lidar e aprender a trabalhar com pessoas. Irmãos, eu quero passar algo aqui. Põe o slide que eu preparei lá. O pessoal preparou para mim, por favor. Presta atenção nisso. Esse é um trechinho de um artigo que está na revista Veja desta semana. Dá para você comprar ainda. Está lá para você comprar ainda. Irmãos, esse artigo fala que nos próximos anos, com o aumento da tecnologia e o aumento da robótica, os robôs ocuparão o trabalho de muitas pessoas. Muitas pessoas. Principalmente os trabalhos braçais. Os robôs farão o trabalho. E sabe o que essa revista dizia, esse artigo dizia? E quando eu li isso, eu fiquei assustado. Põe lá. Diz assim: é no campo das relações humanas que permaneceremos em vantagem. Sabe quem vai ganhar do robô? Quem sabe lidar com o ser humano. Quem aprende a lidar com o ser humano, tem paciência, sabe resolver conflitos, tem empatia, ama. É no campo das relações humanas que permaneceremos em vantagem ante os robôs, e no qual provavelmente continuaremos dominantes. O próximo, por favor. São nossas aptidões humanas, relacionais e criativas, que pelo menos pelas próximas décadas vão nos diferenciar das máquinas, e que devemos, portanto, encorajar e desenvolver. Próximo, por favor. Estamos falando aqui de características como empatia, escuta, gestão de estresse e mesmo emoções. Acho que tem mais um, por favor. Tem mais um? O aumento da automação fará com que o mercado valorize cada vez mais profissionais que se sobressaem nessas áreas. Sabe quem vai sobressair nas últimas décadas? Quem sabe lidar com gente. E sabe, irmãos, quando eu li esse texto, sabe o que Deus me levava? Eu comecei a lembrar dos nossos adolescentes líderes de células. Comecei a lembrar de juniores nossos liderando células, jovens nossos liderando células. O que eles estão fazendo, irmãos, na liderança de uma célula? O que é liderar uma célula? É gestão de pessoas.
Quando eles estão liderando célula, tem aquela pessoa que não está vindo mais na célula, ele tem que ir atrás, motivar ela. De vez em quando, alguns brigam ali, entram na célula, e ele tem que ir lá, ó, perdoa esse, resolver aquele conflito. Ele tem que fazer o estudo na célula, ele tem que preparar dinâmicas. E sabe, irmãos, o que Deus mostrou? E Deus, Daniel, comece a ver o que serão esses adolescentes, esses jovens, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Não terá ninguém no mercado de trabalho com a capacidade deles, não haverá ninguém na sociedade com o mesmo nível deles, porque ninguém poderá, porque eles terão o que todos estão procurando: aprender a lidar com gente. Todos que trabalham na obra do Senhor, eu queria convidar você que tem algum serviço aqui na casa do Senhor, fique de pé. Você que é diácono, você que toca no louvor, todos fiquem de pé neste momento. Não parem de trabalhar na obra do Senhor. Irmãos, nós temos visto que todos aqueles que servem, você que é líder de célula, você que é anfitrião de uma célula, você também está servindo ao Senhor. Não pare de servir a Deus. Nós temos visto, irmãos, um dos benefícios de nós estarmos muitos anos na igreja é que nós acompanhamos as trajetórias, a trajetória das pessoas, e todos aqueles que servem na casa do Senhor têm se destacado no seu trabalho. Vocês que servem na casa do Senhor, lembre-se que os seus filhos estão vendo, os seus netos estão vendo, e se eles verem vocês trabalhando, eles vão ter prazer de trabalhar na obra do Senhor. Irmãos, a revista está dizendo, especialistas estão dizendo, só vai ter emprego bom no futuro aquele que sabe lidar com gente. Toda a igreja se coloque de pé neste momento. E o Senhor nos chama nesta noite: meu filho, busca a minha presença. Deixa o fogo queimar dentro de você nesta noite. Eu vou repetir: deixa o fogo de Deus queimar. Um dos símbolos do Espírito Santo, olha para cá, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. E o fogo queima tudo aquilo que está lá dentro de nós que não agrada ao Senhor. A cada dia dessa semana Ele vai trabalhando uma área da nossa vida. E muitos de nós estamos aqui hoje precisando desse fogo. Quem precisa do fogo do Espírito Santo? Quem precisa que algo queime e seja eliminado da sua vida? Um comportamento, um hábito, um pensamento. Levante as suas mãos, comece a buscar agora ao Senhor. Comece a buscar agora o Espírito Santo. Tem gente que está quase perdendo o casamento, está quase perdendo o trabalho. Tem muita gente aqui que está quase perdendo o ministério, está quase perdendo aquilo que o Senhor deu, porque está sem estrutura. Ele está dizendo: meu filho, persevera, não estou demorando não, é que eu estou trabalhando na sua estrutura. Meu filho, eu estou trabalhando nesse temperamento, eu estou trabalhando nesses hábitos, porque eu estou te preparando para algo maior e melhor. Mas deixa eu te mudar, deixa eu te moldar, deixa eu te moldar, deixa eu te preparar. Eu te preparo, meu filho. Eu sei que está doendo essa estrutura, eu sei que está apertado. Muitos que estão aqui têm sentido um aperto. Muitos que estão aqui têm sentido que a estrutura da sua vida está sendo abalada. O Senhor está dizendo: tenha paz, não é nada de errado. Sou eu que estou mexendo nessa estrutura, sou eu que estou preparando. Oh, levante as mãos, comece a glorificar, abra sua boca.